Visão Gentleman, eu sou o Crono. Drunk React. Fui cobrado hoje na live pelo Bernardo que eu não fiz um react de um vídeo dele que eu ainda nem vi por inteiro, mas eu já imagino a lapada, porque é 50 minutos batendo em fanboy. Eu bato bastante fanboy, mas às vezes o Bernardo leva isso a um outro nível de agressão. Ai, mas sem mais demandas, vamos dar uma olhadinha. Gente, ai meu Deus, meu antivírus está atualizando. Tá bom, sai. Esse vídeo é contraindicado para fanboys de Dragon Ball. Assista por sua conta e risco. Eu avisei. Oi, meu nome é Bernardo Lopes e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Nerd Battle. Não é de agora que os meus vídeos têm irritado uma certa parcela, minúscula porém barulhenta, da fanbase de Dragon Ball. E se tem dois vídeos que vêm irritado essa fanbase tóxica, são os dois últimos vídeos que eu lancei. Um mostrando por A mais B que o Ozaru é mais forte do que o Super Saiyajin, e o outro mostrando também por A mais B que aqueles multiplicadores dos databooks de 50, 100 e 400 das transformações de Super Saiyajin 1, Super Saiyajin 2 e Super Saiyajin 3 estão completamente errados e não tem nada dentro da obra oficial do mangá e do anime que corroboram com esses multiplicadores. Pois bem, para surpresa de absolutamente ninguém, uma figurinha carimbada daqui do canal, que é o Miguel do canal Tio Freeze Evolution, resolveu gravar uma vídeo resposta ao meu vídeo sobre o Ozaru ser mais poderoso do que o Super Saiyajin. Obviamente o vídeo dele é cheio de ataques pessoais, porque de fato é a única coisa que sobra quando não se tem argumentos racionais, mas ele também levantou alguns pontos que eu devo confessar que pelo menos serviram para que eu pesquisasse um pouco mais e enriquecesse um pouco mais o meu arsenal de conhecimento. Mas antes, deixa eu falar uma coisinha para vocês. Vocês estão vendo essa camisa azul escura que eu estou usando? Pois é, ela não tem nada de especial. E sabe por quê? Porque esse vídeo aqui não é patrocinado. Nenhum vídeo meu nunca foi patrocinado. O que de certa forma é triste por causa da quantidade de trabalho que eu coloco em cada vídeo meu. Então se você sente pena de mim e não quer ver esse esfomeado do meu cachorro morrendo de fome, então cogite a hipótese de se tornar membro desse canal, porque assim vocês ajudam financeiramente esse canal a se manter. E se você não quer se tornar membro, você sempre tem a opção de mandar um valeu demais, que é uma pequena contribuição que vocês podem deixar em cada vídeo que vocês gostarem. Além disso, existe também agora a opção de hypar vídeo, que é uma forma de você alavancar a visualização desse canal. Quando você clica no gostei, vai aparecer a opção de hypar. Você ajuda o YouTube a indicar esse vídeo para os amigos de vocês. Então eu conto muito com a ajuda de vocês, beleza? Agora vamos pro vídeo. Galera, antes de falar do assunto propriamente dito, eu queria usar esse início do vídeo para explicar aquilo que eu considero a coisa mais importante desse canal, que é o processo que eu uso para analisar. Toda análise que eu faço é baseada em metodologia científica. E sendo metodologia científica, eu deixo bem claro desde o início que eu estou utilizando muito mais do que a minha pura e simples opinião para fazer uma análise. Mais do que isso, eu não só não estou utilizando a minha opinião, como eu não estou utilizando apenas a minha interpretação dos fatos. Eu não me dou o direito de apenas dar o meu ponto de vista. Eu sei que o Bernardo é professor e assim, não tem nada a ser corrigido sobre isso, mas só para ficar mais fácil, porque eu sei que muita gente tem dificuldade de entender, método científico não é questão de gosto. Não é questão de opinião pessoal. Gosto é gosto. Tipo, eu gosto, sei lá, do Corinthians, do Flamengo, do Santos, de São Paulo, não importa. Isso é gosto. Agora, por exemplo, gosto é você dizer, por exemplo, que, sei lá, o Asa de Arapiraca é um time muito mais forte e vencedor do que, sei lá, o Barcelona.
Mas o que seria um método científico? Pega os números de vitórias, de jogos, toda a história, analiso eles e vou chegar a uma conclusão científica com base em fatos. O Barcelona é um time muito mais forte do que o Asa de Arapiraca. Peguei só o nome de um time random antigo, podia ser Bragantino, podia ser Fluminense ou qualquer outro. O fato é, quando você pega números e você analisa esses números e os fatos que eles corroboram, você vai ter um melhor e um não tão melhor. Então vocês chegam à conclusão com base em fatos, não é opinião, não é mais gosto. Não importa o quanto você ame um time, isso não faz dele melhor. Sim, ele jogar, os resultados do jogo fazem o time melhor ou pior. Agora que eu dei um exemplo mais cotidiano, vamos seguir o vídeo. A minha interpretação dos fatos, a minha opinião. Então, antes de gravar o meu vídeo sobre o Ozaru ser mais forte do que o Super Saiyajin, eu liberei na minha aba de comunidades um formulário para que vocês pudessem responder 3 perguntas. Nesse formulário, as 3 perguntas eram quem seriam os vencedores em 3 confrontos. O primeiro deles foi: como tratar a queda de cabelo? E enquanto isso, o cabelo... Cell versus Gohan. O segundo foi Frieza versus Caos. E o terceiro foi Bills versus Daishin-Kan. Em Gohan vs Cell, o Gohan foi o vencedor esmagador da enquete. Só que vale lembrar que no anime e no mangá, o Gohan venceu o Cell. Então, o meu objetivo ao lançar essa pesquisa era ver se o resultado da luta entre Gohan e Cell bateria com a opinião da maioria. Ou seja, se o resultado da luta seria critério o suficiente para definir a opinião da maioria, definir o ponto de vista da maioria, se o resultado da luta seria um critério que as pessoas utilizam para definir quem é o guerreiro mais poderoso, e de fato isso aconteceu. Para cada pessoa que dizia que o Cell era mais forte, 4 pessoas diziam que o Gohan era mais forte. A questão é o seguinte: nem todos os confrontos que a gente propõe aqui no canal são confrontos que aconteceram, e por isso não tem como a gente definir o resultado apenas baseado em lutas que aconteceram, já que muitas das lutas que a gente propõe aqui nunca aconteceram. Então, quando eu propus a luta do Frieza contra o Caos, eu quis mostrar para vocês exatamente que você não precisa que uma luta tenha acontecido para definir o vencedor de um combate hipotético. Por exemplo, quem é que venceria numa luta entre o Mike Tyson e o Kleber Bambam? Todo mundo sabe responder essa pergunta, mesmo essa luta nunca tendo acontecido. É verdade ou não é? Não, não é! Agora, o porquê que eu escolhi o Caos? Por que eu coloquei um personagem tão fraco para ser comparado com o Frieza? Exatamente para que as pessoas não colocassem outras variáveis no meio. Por exemplo, se eu propusesse a luta do Frieza contra a Android 18, podia ter aquela parcela de pessoas que diria o seguinte: depende. Se for o Frieza atual, o Frieza é mais forte, mas se for o Frieza de Namekusei, a Android 18 é mais forte. E eu não queria que as pessoas tivessem a liberdade para colocar essas variáveis a mais, como a época, por exemplo. Qual Frieza eu estou levando em consideração? Não, eu coloquei o Caos porque não existe absolutamente nenhuma versão do Caos que vence nenhuma versão do Frieza. O Frieza mais fraco é mais poderoso do que o Caos mais forte. E o fato do Frieza ter ganhado essa enquete com uma lavada, né, com uma diferença gigantesca, mostra que você não precisa que uma luta tenha acontecido para definir o resultado da luta. Você não precisa que uma luta tenha acontecido para você constatar qual dos dois é o mais poderoso entre o Frieza e o Caos, já que eles nunca se enfrentaram. Vocês concluem que o Frieza é mais poderoso do que o Caos, porque durante toda a história o Frieza mostrou muito mais coisa do que o Caos. O Frieza destrói planeta desde o início. O Caos nunca destruiu, sei lá, nem o Nappa com o ataque mais poderoso dele. Coitadinho do Caos. Dragon Ball geral, assim, o Caos ele é tão esquecível que nem cogitado para cobrir uma vaga no torneio do poder ele foi.
Ou coisa pior, assim, tipo, quando o Freeza ressuscitou e tal, todos os guerreiros foram lá lutar, etc, tal, tanto o Caos quanto o próprio Tenshinhan meio que não tiveram lá uma importância, assim, porque nas lutas em geral de força o Caos não vai aparecer, então isso é normal, padrão. E solucionado alguns pequenos problemas técnicos com o meu microfone, vamos de volta à gravação aqui. Então, assim, fica claro que não é apenas o resultado da luta, mas também a análise individual dos feitos que define qual é o guerreiro mais poderoso. E por fim, a gente chegou em Bills versus Daishinkan, onde eu argumentei que, mesmo que o Bills nunca tenha lutado contra o Daishinkan, o fato é, existe uma citação no mangá de que o Daishinkan é o mais poderoso de todos, ele é mais poderoso do que todos os anjos. Ou seja, a citação também serviria como critério para definir qual é o guerreiro mais poderoso. Pois bem, eu devo reconhecer que, como o próprio Tio Freeza Evolution disse no vídeo dele, eu cometi uma pequena gafe, que foi dizer que o Daishinkan nunca mostrou nada, sendo que no mangá o Daishinkan mostrou sim. E ele mostrou exatamente contra o Bills. Ele parou um soco do Bills com o dedo. O problema é que, tipo assim, isso é meio que irrelevante, porque primeiro que o Daishinkan ter mostrado um feito contra o Bills não muda a citação do próprio Whis de que o Daishinkan era o mais poderoso de todos. A citação continua valendo. Se eu trocasse o Bills pelo Whis nessa enquete, ou seja, agora o confronto não é mais Daishinkan contra Bills, mas sim Daishinkan contra Whis, o resultado seria o mesmo. Por quê? Porque o próprio Whis estaria admitindo que o Daishinkan é muito mais poderoso do que ele. E não tem luta, e também não tem análise de feitos individuais dos dois, e, portanto, não existe outro critério que define qual é o mais forte, senão a própria citação. Então, sinceramente, eu acho que no momento em que o Tio Freeza Evolution mencionou esse feito do Daishinkan, na minha humilde opinião, ele estava querendo só lacrar para os minions dele, que é uma coisa que ele vive fazendo. Dá pra perceber que, assim, a intenção dele... Eu não vi o vídeo do Tio Freeza Evolution, nem conheço o canal. Mas dá pra perceber que, assim, o que ele fez foi procurar qualquer erro ou incoerência. E, assim, é uma incoerência irrelevante nesse caso, porque... Bom, Daishinkan, obviamente, é mais poderoso do que o próprio Bills, já que o Whis é mais poderoso que o próprio Bills, e a gente já viu o Whis derrubar o Bills. E claro, a gente viu o Daishinkan parar um soco do Bills e o do Kitela ao mesmo tempo com uma facilidade tremenda. Isso é normal. Se o argumento do Tio Freeza era tentar achar um erro, uma falha na lógica, falhou. Ele ajudou o Bernardo. Porque já que ele praticamente corroborou com o fato que a maioria das pessoas tem essa percepção, porque é a percepção que a obra passa. Mesmo que não exista uma luta entre Bills e Daishinkan, nem precisa ter. Porque a gente já sabe, não só pela citação do Whis, como personagens que seriam uma parcela de poder do que o próprio Daishinkan tem, já são mais fortes que o Bills, que é o caso do próprio Whis. Se vacilar, até o Meros deve ser muito mais forte que um deus da destruição comum. E o Meros era um aprendiz de anjo. Então, irrelevante o que o Daishinkan, que o Freeza, né, o Tio Freeza aí, Evolution, tentou passar, porque só ajudou o Bernardo no argumento. Ele não estava preocupado em refutar algo que eu disse. Tanto não estava preocupado que ele teve que engolir esse critério, ele teve que reconhecer que esse critério é válido. Presta atenção. A gente usa o Monday para tudo, para gerir todos os nossos leads e fazer ali todo o controle de produtividade do critério, entre aspas, parece fazer sentido, mas quando ele aplica para análise... Bom, mas de qualquer forma, ao menos ele ter reconhecido o critério e ele ter mostrado um feito do Daishinkan parando o soco do Bills, indica uma coisa, que é, ele não desconsidera o mangá, ele considera as coisas do mangá como fatos que devem ser levados em conta, tanto é que ele utilizou uma cena do mangá para tentar me mostrar que existe sim um feito do Daishinkan
contra o BIOS e que, portanto, aquilo lá se encaixaria mais no critério de análise de feitos e de confronto direto do que de citação. Ou seja, ele continua concordando com os 3 critérios, que são confronto direto, análise de feitos e citação. Ele apenas não concordou que BIOS versus Daishinkan se encaixa no 3º critério. Ele se encaixa no 2º e no 1º critério. Vale ainda ressaltar que o fato dele ter citado esse feito do Daishinkan parar o soco do BIOS com um único dedo mostra que para ele faz muito sentido a ideia da análise de feitos, ou seja, aquele personagem que mostra mais com menos esforço deveria ser o mais forte. O fato do Daishinkan conseguir parar o soco do BIOS com um único dedo quer dizer que o Daishinkan consegue com um dedo o que o BIOS não consegue com um soco, ou seja, um dedo do Daishinkan é muito mais forte do que um soco do BIOS com tudo. E isso ele diz claramente no vídeo dele. Eu vou colocar o trecho aí para vocês verem. Eu acho bizarro alguém que lê um mangá diz isso, sendo que o Daishinkan parou um soco do BIOS e do Kitela, que estavam lutando em 100% com 2 dedos. Ou seja, a análise de feitos de mesma natureza ou comparações diretas é um critério que ele claramente engole e ele claramente aceita. Se o Daishinkan para um soco do BIOS com um único dedo, isso prova que o Daishinkan consegue com muito menos esforço fazer algo que o BIOS não consegue fazer com todo o esforço que ele é capaz. Da mesma forma que, por exemplo, quando o Gohan estava treinando com a espada Z, ele conseguia manipular a espada Z com muita facilidade com apenas uma das mãos, enquanto que o Goku, com 2 mãos, tinha dificuldade de segurar a espada Z, o que mais uma vez mostra que o Gohan com menos esforço conseguia fazer mais do que o Goku com mais esforço, o que claramente indicaria que o Gohan era mais forte do que o Goku ali. Pois é, mas se ele consegue engolir que esse critério funciona, e ele consegue aceitar que isso aqui é verdade e isso aqui também é verdade, qual é a dificuldade dele entender que isso aqui também é verdade? Ou seja, se a análise de feitos, que é uma coisa que ele já concordou, define qual é o mais forte, por que é que ele não aceita que o Ozaru é mais forte do que o Super Saiyajin, sendo que o Gohan, quando criança transformado em Ozaru, realizou um feito de força de mesma natureza muito maior do que um feito que o Vegeta tentou fazer e não conseguiu? Pois é, fica aí a pergunta. Seria interessante vocês perguntarem isso para ele. De qualquer forma, vocês perceberam todo o tempo que eu gastei para explicar qual é a minha metodologia? Eu gastei muito tempo desse vídeo agora para explicar isso, exatamente para mostrar que nada do que eu coloquei naquele meu vídeo sobre o Ozaru é minha opinião, mas sim uma análise com base em critérios que muitas pessoas, inclusive o Tio Freeza Evolution, concordam que são critérios válidos. E quando eu gravei o meu vídeo do Ozaru, eu expliquei toda essa metodologia antes de falar sobre o Ozaru. E isso foi essencial para não parecer que eu estava simplesmente dando a minha opinião. Mas eis que... Quero provocar, mas já provocando, mas numa comparação de feitos de mesma natureza, Ozaru são mais fortes do que Super Saiyajins. Em resultado de luta, Ozaru se mostrou superior. Em comparação de feitos, Ozaru se mostrou superior. Vocês perceberam? Ele simplesmente ignorou toda a metodologia e atacou a conclusão. E aliás, esse é um modus operandi dele e da turma dele, que fique claro. Ignorar toda a explicação, toda a metodologia e atacar a conclusão é uma coisa que faz parte do modus operandi dele e da bolha dele. E eu vou mostrar que isso acontece aqui. Bom, não só dele, mas de toda e qualquer pessoa que depende de narrativa para contar uma história, estabelecer um ponto de vista, uma verdade. Aquele cara que diz assim, olha, eu sei, por exemplo, que no Brasil é um país extremamente desigual e é por isso que tem muitas pessoas na miséria. O que é uma narrativa. O fato é, o Brasil tem muitas pessoas na miséria porque o básico que pode fazer uma pessoa a crescer e ascender socialmente falando
em matéria de grana que tira as pessoas da miséria é acumular de capital. E o acúmulo de capital não depende da outra pessoa, mas sim do que essa pessoa que está tentando acumular capital faz. É o famoso... porque se trabalhar o suficiente você vai crescer e ser alguém. Não, não é isso. Que é um erro muito comum, isso falando mais da parte social de política, que é um exemplo prático que vocês vão viver no dia a dia de vocês. Não, trabalho por si só não faz você ficar rico. E sim a eficiência do seu trabalho com relação ao acúmulo de capital que esse trabalho proporciona. Não é porque você acorda 5 da manhã e vai catar latinha na rua que você vai ficar rico. Porque por mais que seja trabalhoso, um esforço, você leve horas e horas para isso não é algo que é eficiente para acumular dinheiro. Entendeu como a narrativa diz uma coisa e o fato é que você não vai ficar rico simplesmente pegando latinha, acordando sem trabalhando muito, mas aí quando você vai analisar o que é fato, o fato é, se o que você fizer for socialmente eficiente no sentido de acumular capital, você vai ficar rico, como por exemplo, por acaso você tem um dom artístico, e aí você cria um jingle, uma música, alguma coisa que explode, viraliza, e automaticamente você se torna rico da noite pro dia. Pode acontecer. Isso não foi tão trabalhoso quanto, por exemplo, você levantar às 5 da manhã e ir lá recolher latas para sobreviver, como muita gente faz. É trabalhoso, mas não é eficiente para acumular capital. Então, tudo que depende de narrativa, normalmente é uma mentira. E tudo aquilo que é fato, normalmente é simples. Fato é, se o seu trabalho for eficiente, e isso é eficiente no sentido de gerar resultado monetário, financeiro, como, por exemplo, criar um produto que todo mundo quer comprar, você vai ficar rico. É um fato. Entenderam? Narrativa normalmente é mentira. Fatos são simples. Ele faz isso principalmente com aquelas conclusões que são contrassenso, ou seja, aquilo que normalmente contraria a opinião da galera. Eu devo reconhecer que alguns anos atrás eu também diria que o Super Saiyajin é mais forte do que o Ozaru. Todo mundo! O fato que, assim, o que ajudou a dar uma quebrada foi como o mangá evoluiu, como a história prosseguiu. E assim, o fato é, até a gente tem um mangá de Dragon Ball, e mesmo que eu considere o anime de Dragon Ball Z, o Super Saiyajin sempre foi mostrado como uma coisa superior. Tanto que a comparação direta entre transformação de Super Saiyajin e feitos de força e ganho de poder, a mais próxima de um Super Saiyajin era um Kaioken 20 vezes. O que até foi eficiente para dar uma boa surra no Freezer, para dar uma boa quebrada nele. Só que, na prática, tinha um problema, que é o desgaste da energia do Goku e destruição do seu corpo. A resistência do Goku era minada quando ele fazia isso, tanto que era o medo dele morrer enquanto ele estava tentando utilizar o Kaioken 20 vezes. Logo, imaginamos que a transformação que apareceu superou o Freeza, e a razão disso é que a transformação tinha um expoente de multiplicação muito maior. E ninguém pensou em comparar isso com o Ozaru, porque nessa fase da história já não tinha mais o Ozaru para aparecer. E o Ozaru só vai aparecer em uma obra oficial lá em Dragon Ball GT. E em Dragon Ball GT, você tem um Ozaru dourado, que é praticamente um Ozaru Super Saiyajin. Então não tinha uma base de comparação direta, exceto o fato de que essa comparação poderia ser feita com o que o mangá nos dá de evidência com outros fatos que aconteceram no próprio Dragon Ball, como por exemplo a citação do Gohan erguendo aquele pedregulho que deve pesar mais ou menos umas 22 mil toneladas, mais ou menos por aí, contra o Goku peidando para 40 toneladas lá no paraíso. O que acontece é que 40 para aquele tamanho de rocha que o Ozaru ergueu é muita coisa, mas ninguém teve a delicadeza de ter comparado isso antes. E nesse ponto o Bernardo é pioneiro. Tava lá, só que a gente nunca parou para pensar dessa forma.
Eu mostrei através da minha análise que não. Ou seja, o Ozaru ser mais forte do que o Super Saiyajin é contrassenso. Então o que ele faz? Ataca a conclusão, sabendo que essa conclusão é contrassenso, não ataca absolutamente nenhum ponto da metodologia, da explicação, e joga para a torcida, como foi o que ele fez nesse trecho do vídeo dele. E eu vou mostrar que isso é um modus operandi, porque presta atenção no que eu vou mostrar para vocês agora. No ano passado, o Juarez, o Juarez França, fez um react de um vídeo meu. E depois daquele react, é que a gente foi se conhecer melhor. Depois de um tempo, ele fez um outro react de um vídeo meu sobre a plataforma Celeste. E eis que o Juarez falou isso aqui, presta atenção. Você pode tentar se enganar que ler vários livros de produtividade, testar vários... A propaganda certinho. Confesso que eu já fui um hater seu, velho. Fui hater seu por quê? Porque eu era aquele gado, aquele efeito manada, funcionava em mim, cara. Funcionava em mim porque eu não via os seus vídeos e ficava te dando um hater com cortes que as pessoas me mandavam sobre os seus vídeos e a seu respeito, tá ligado? Falando do hit subsônico, de forma de meme. Quando eu vi seu vídeo falando sobre isso, cara, é de uma qualidade técnica você embasar seus argumentos em cima disso depois que as pessoas assistem. Vocês perceberam? Até os dias de hoje tem gente espalhando que eu falei que o Rito apenas tinha a velocidade do som, sendo que o que eu disse foi: o dispo detectava a movimentação do Rito através do som que o Rito emanava dos músculos dele, mesmo quando o Rito estava em movimento na direção do dispo. Para isso ser possível, o som do Rito tem que chegar aos ouvidos do dispo antes que o próprio Rito chegue próximo ao dispo. Afinal de contas, as orelhas grandes do dispo ajudam ele a ouvir melhor, a ouvir sons que outras pessoas não conseguiriam ouvir. No entanto, elas não aumentam a velocidade do som. Ora, se o som chega antes do próprio Rito, é porque numa movimentação curta, ele tem que estar abaixo da velocidade do som. Para ele atingir uma velocidade maior do que a velocidade do som, ele tem que percorrer um trajeto maior para que ele possa quebrar a barreira do som. E isso é uma coisa que, a galera confunde muito quando a gente fala, por exemplo, em desviar ou evitar alguma coisa. E esse é um exemplo muito bom para você analisar a velocidade de um personagem. Por exemplo, tem muita gente que dá um personagem uma velocidade X porque ele desviou de um objeto Y. Por exemplo, se eu desviar de um raio que hipoteticamente seja o raio mais rápido que a gente já registrou no mundo real, que é 400 mil quilômetros por hora. Um raio muito veloz. Foi o mais rápido que a gente já detectou, porque normalmente eles são um pouco mais lentos, mas esse foi detectado. E aí, a pessoa pega um feito de um personagem que desviou de um relâmpago aleatório. E ela fala, ele foi mais rápido que o raio. Isso tá errado. Por quê? Porque o raio não percorreu a mesma distância que o personagem precisou percorrer para evitar o raio. Ele não apostou a corrida com o raio, porque a distância entre os dois competidores é diferente. O raio normalmente vai vir lá da casa do caralho pra acertar onde ele tem que acertar. Enquanto o personagem às vezes tem que desviar 2 metros pra trás, 2 metros pra frente, 2 metros pro lado, 2 metros pro outro. É igual o John Wick desviando de uma bala. Ele não é mais rápido que uma bala. Ele simplesmente precisou se mover para uma outra direção fora da trajetória da bala antes de a bala chegar até ele. E a bala normalmente tem que percorrer um trajeto um pouco maior. E ele só precisa sair da frente da trajetória. Então, enquanto um personagem, às vezes, para desviar de uma coisa qualquer, percorreu 2 metros em um tempo mínimo, o relâmpago, às vezes, está vindo do alto da atmosfera numa nuvem a 70 quilômetros de altura. Estimado, pode ser mais, pode ser menos, mas, tá vindo de uma distância muito maior. Eles não estão apostando corrida numa mesma distância.
Já no caso do Hit e os ouvidos do Dispo, o som sai do Hit e tem que chegar nos ouvidos do Dispo, enquanto o Hit também está indo na direção do Dispo. Nesse caso, o Hit e o próprio som estão em uma corrida com a mesma distância para acontecer. E aí, nesse caso, o som é mais rápido. E você vê que a corrida dessa vez é a mesma distância. Então, nesse caso, se o som ganhou, o som é mais rápido que o personagem. Agora, o que essa corja de gente com avatar de anime, incluindo o próprio Tio Freeze Evolution, diz, é que eu simplesmente disse que o Hit não tem nem a velocidade do som. Pois é esse o espantalho que eles fazem. E o que me deixa chateado, pelo próprio depoimento do Juarez, é que, tipo assim, quantas pessoas deixaram de se inscrever no meu canal porque receberam esses cortes maldosos, esses cortes mentirosos? Como que o meu canal poderia estar maior se não fosse a maldade desse tipo de gente? Eu dou toda uma explicação com base científica para vir um desentupidor de pia, que é esse Tio Freeze Evolution, pegar toda essa explicação, enfiar no orifício metafísico dele, fazer esse recorte, não mostrar as imagens, não mostrar a parte mais importante, que é a explicação, daí fica parecendo que eu tô só querendo ser aquele que é contra o que a maioria diz. E assim, como eu falei, isso me revolta, porque se o Juarez demorou para levar o que eu falo a sério por causa desses recortes, então quantas pessoas não deixaram de se inscrever no meu canal por causa desses recortes mentirosos? Sinceramente, eu acho que deve ter alguma coisa na Bíblia que diz que quem conta mentira vai para o inferno, não é verdade? Já que ele fez questão de tirar a minha fala de contexto, pode deixar que eu falo agora, eu explico agora. Como na pesquisa que eu coloquei na aba de comunidades, que muita gente respondeu, deixou claro que normalmente a opinião das pessoas bate com o resultado de uma luta que aconteceu no anime e no mangá, então a primeira coisa que eu fiz foi mostrar exatamente que aconteceu no Batalha dos Deuses uma luta entre um Super Saiyajin Deus e um Ozaru, que é mostrada em forma de flashback durante a fala do Shenlong. E esse Super Saiyajin Deus foi derrotado por um Ozaru. Ou seja, essa pesquisa serviu para mostrar que, uma vez que o critério seja decidido, a conclusão deve respeitar esse critério. Ou seja, se o Gohan é mais forte do que o Cell por ter vencido o Cell, então o Ozaru é mais forte do que o Super Saiyajin Deus por ter vencido o Super Saiyajin Deus. Mas assim, eu sabia que algumas pessoas iam comentar que a derrota só aconteceu porque o Super Saiyajin Deus perdeu a transformação dele. Só que pra mim, tudo bem, porque o objetivo do vídeo não era provar que o Ozaru é mais forte do que o Super Saiyajin Deus, mas sim provar que o Ozaru é mais forte do que o Super Saiyajin comum. Mas eis que a argumentação dele começa toda errada quando ele fala que o Yamushi era um Super Saiyajin Deus. Sim, gente, o Yamushi não era um Super Saiyajin Deus. O Akira Toriyama deu uma entrevista, talvez ele fosse na Batalha dos Deuses, mas o Akira Toriyama deu uma entrevista em 2017, já pro Dragon Ball Super, falando que o Yamushi apenas foi um cara que ficou encurralado e despertou o Super Saiyajin e lutou contra aqueles Ozarus. Bom, aqui vocês percebem o seguinte, o Tio Freeze Evolution, como ele não teve a capacidade de refutar o critério que foi apresentado, porque senão ele teria que levantar a hipótese de que não, de que o Cell ele era mais forte do que o Gohan, ele apelou para uma entrevista do Akira Toriyama. Ou seja, ele está dizendo que a entrevista do Akira Toriyama tem mais peso na análise do que o que foi mostrado no filme Batalha dos Deuses. Só que anota isso que eu vou dizer. Isso será usado contra ele depois. Aguarda só um pouquinho que vocês já vão ver o porquê. Bom, até porque a cena na obra canônica tem mais peso para a história do que uma entrevista que possivelmente muita gente não vai ler. É o primeiro ponto. O segundo ponto é, a entrevista tava falando de Yamushi como Super Saiyajin. Eu não lembro de
citar Yamoshi com Super Saiyajin God lutando contra Saiyajins, sabe? Acho que a identidade desse cara não estava nem exatamente revelada. Ninguém sabe exatamente quem foi esse Saiyajin bom que virou o Super Saiyajin Deus. Ninguém disse que ele era o Yamoshi. Tanto que teve tanta teoria, meu Deus, tem até aquele meme que é o Yamoshi fã, assim, fan-made, falando pro Goku: ah, Goku, eu conheci muito seu pai. Querendo falar do Bardock pro Goku. Falando, não, gente, não, calma aí. A gente nem sabe exatamente as épocas que essas coisas aconteceram, porque a obra deixa isso como uma lenda. Não dá exatamente quando aconteceu. Mas antes de eu mostrar como que isso será utilizado contra ele, deixa eu explicar o porquê que eu considerei os eventos do filme Batalha dos Deuses, mesmo que não tenha sido tudo igual o que aconteceu em relação ao anime e ao mangá. Qual é mesmo o título do meu vídeo a respeito do Ozaru? Provando que o Ozaru é mais forte do que o Super Saiyajin em 14 minutos. Ora, gente, eu acho que eu não preciso dizer para vocês que, de todas as transformações dos Saiyajins, o Ozaru é a que menos aparece durante a obra. A gente consegue contar nos dedos os momentos em que o Ozaru foi mencionado ou que ele definitivamente apareceu. O Ozaru apareceu 2 vezes no Dragon Ball Clássico, 3 vezes no Dragon Ball Z. Em Batalha dos Deuses, ele foi mostrado através de um flashback. No Dragon Ball Super Broly, ele foi mostrado também através de flashback e através da citação do Paragus. E no mangá, alguns Ozarus apareceram em flashback naquele mini arco lá do Bardock. Já os momentos de transformação em Super Saiyajin foram inúmeros. A gente não consegue nem contar quantas vezes um personagem se transformou em Super Saiyajin em Dragon Ball Z e em Dragon Ball Super. Então agora pensa comigo, o Ozaru apareceu pouquíssimas vezes. Dessas pouquíssimas vezes, sabe quantas dessas vezes foi oferecida alguma informação em que nós podemos comparar essas informações com informações relacionadas a Super Saiyajins para concluir qual dos dois é mais forte? Apenas 3, que são exatamente aquelas 3 que eu mostrei no meu vídeo de análise sobre o Ozaru, que é a citação do Paragus a respeito do poder do Broly, a luta do Ozaru contra o Super Saiyajin Deus que foi narrada pelo Shenlong, e o feito do Ozaru levantando um peso muito maior do que o peso que o Vegeta transformado em Super Saiyajin não conseguiu levantar. Creatina! Você usa creatina? Meu amigo, deveria usar. Entre 3... Esses foram os únicos 3 momentos. Ou seja, você querer tirar de mim uma fonte que seja, é você simplesmente querer sabotar a pesquisa. Você não tem argumento para refutar o que foi mostrado, então você está dizendo apenas que aquilo que foi mostrado não é válido. O que é válido é a entrevista que o Akira Toriyama deu. Reload feito. Copinho de caveira. Vamos continuar. Foi isso que ele tentou fazer ao dizer que a entrevista refuta o filme. Tirar uma fonte oficial para que eu não possa usá-la. E assim eu fico impossibilitado de comparar o Ozaru com o Super Saiyajin, sendo que o objetivo era exatamente esse: comparar o Ozaru com o Super Saiyajin. Agora vamos fazer o seguinte: vamos à entrevista, vamos ler a tal entrevista que o fanboy colocou aqui, para ver se ela realmente diz aquilo que ele está alegando que diz. A entrevista diz que no passado houve um Saiyajin chamado Yamoshi que tinha coração justo apesar de ser um Saiyajin. Ele tinha 5 companheiros que começaram uma rebelião, só que ele foi encurralado por inimigos e se tornou um Super Saiyajin pela primeira vez. Essa transformação assustou os inimigos dele, só que depois de um tempo ele acabou se desgastando e acabou morrendo. A questão é a seguinte, ó, eu tô colocando nesse exato momento a entrevista aqui na tela para vocês me responderem o seguinte:
Existe algum momento da entrevista em que é sugerido que os inimigos que mataram o Yamoshi eram Ozaros? O Yamoshi apenas foi um cara que ficou encurralado e despertou o Super Saiyajin e lutou contra aqueles Ozaros. 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 Não existe nenhuma menção a Ozaros nessa entrevista e, portanto, essa entrevista não serve de absolutamente nada para a gente conseguir comparar Ozaru com Super Saiyajin. Ela no máximo diz que o Yamoshi nunca se transformou em Super Saiyajin Deus, mas ela não diz que ele foi morto por Ozaros. Ou seja, não refuta absolutamente nada do que eu disse. Mas só que tem um pequeno detalhe nisso tudo. Se na entrevista não tem nada dizendo que o Yamoshi foi morto por Ozaros, então me diz uma coisa. De onde que ele tirou que ele foi morto por Ozaros? Ele tirou de Batalha dos Deuses, porque Batalha dos Deuses é a única fonte que confronta o tal do Super Saiyajin lendário com um Ozaru. E lutou contra aqueles Ozaros. Ou seja, ele tirou do filme a informação de que ele foi morto por Ozaros. No entanto, ele está dizendo que a entrevista refuta as informações do filme. Ou seja, ele parte de uma premissa que tem como base uma informação do filme para depois desconsiderar os eventos do filme. Isso tem nome: falácia non sequitur, que é, na verdade, uma argumentação em que você parte de uma proposição, parte de uma premissa e logo depois você chega a uma conclusão que não respeita essa premissa. Resumindo, as informações do filme não valem, mas vou usar uma informação do filme para validar o meu argumento. Informação que é, nesse caso, o argumento non sequitur, latim, para quem não pegou a referência, é basicamente o princípio da narrativa. Você cria um caminho narrando uma história para que ela chegue a uma conclusão que você queira. Mas esse caminho nem sempre respeita a premissa do próprio caminho. E é por isso que normalmente a narrativa é errado, normalmente a narrativa é mentira e normalmente é burrice. Isso é a lógica dele. Só que a gente vai agora mostrar uma coisa que na verdade é muito pior do que ter utilizado a falácia non sequitur. Porque ele não só foi falacioso, ele foi desonesto. E eu vou mostrar pra vocês como que ele foi desonesto, tá? Então vamos lá. Segundo esse fanboy completamente desinformado, que é o Tio Freeze Evolution, o fato do Akira Toriyama ter dado essa entrevista já é motivo para que as informações da entrevista sejam consideradas como um retcon das informações do filme. Ele utilizou essa palavra, retcon, presta atenção. Então, basicamente, essa informação tomou um retcon para o Dragon Ball Super. Agora, será que é retcon mesmo? Para poder responder se isso é retcon ou não, vamos ver o que é retcon, tá bom? Vamos ler o significado de retcon. Retcon nada mais é do que a abreviação de continuidade retroativa. E o significado de continuidade retroativa é o seguinte: é a alteração de fatos previamente estabelecidos na continuidade de uma obra ficcional. Ou seja, para ele dizer que as informações da entrevista invalidam as informações do filme, ele está confundindo retcon com reboot. Ele está desconsiderando um para considerar o outro, quando o retcon na verdade não faz isso. O que retcon faz é dar uma nova explicação para eventos que até então tinham outra explicação. E aqui na Wikipédia mesmo ele dá alguns exemplos em que obras de ficção utilizam retcon. Por exemplo, para acomodar alguns aspectos em sequências e outros trabalhos derivados que não seriam plausíveis com as regras estabelecidas na narrativa original. Isso vai ficar claro quando eu der alguns exemplos, mas vamos ao segundo aqui, Como resposta a reações negativas da comunidade de fãs sobre alguns fatos existentes na história, ou para a correção de erros ou solução de problemas identificados desde a publicação da obra, ou como novos meios de se interpretar a obra em questão.
Ou seja, para que essa entrevista seja um retcon de uma informação estabelecida inicialmente no filme, as duas informações, tanto a do filme quanto a da entrevista, precisam falar obrigatoriamente sobre a mesma coisa. Ou seja, o filme deu uma explicação sobre um evento, a entrevista deu outra explicação sobre o mesmo evento. Então eu vou dar aqui um exemplo real de retcon em Dragon Ball. Vocês se lembram, por exemplo, que quando o Kaioshin propôs para o Goku se fundir com, inicialmente, o Gohan, mas depois ele acabou se fundindo com o Vegeta, lá na saga do Majin Buu, o Dai Kaioshin falou que a fusão através de brincos Potara é eterna. E logo depois, a fusão do Vegeta foi desfeita. Gente, no momento em que o Akira Toriyama criou esse roteiro de que a fusão é eterna, para logo depois a fusão ser desfeita e o Goku e o Vegeta quebrarem os brincos, ele fez isso com um propósito. Goku e Vegeta nunca mais se fundirem depois daquilo. Por quê? Porque Dragon Ball Z iria acabar ali. O Dragon Ball Super não estava programado naquela época. A questão é a seguinte, o Vegito se tornou um personagem muito popular. E por ser muito popular, as pessoas queriam que o Vegito aparecesse mais vezes. Tanto que o Vegito é um dos personagens mais jogáveis em Budokai Tenkaichi, em Fighter Z. Ou seja, as pessoas gostam do Vegito e querem que o Vegito apareça mais vezes. Então, como fazer o Vegito aparecer mais vezes? Através da fala do Gowasu-sama, em que ele explica que as fusões Potara são eternas apenas caso os próprios Kaioshins se fundam. Ou seja, essa informação foi um retcon. Agora, tanto a informação desatualizada quanto a informação atualizada falam da mesma coisa. Fusão Potara. Um outro exemplo que as pessoas ignoram muito. Goku contra Bills começam a lutar e a troca de golpes entre eles está abalando o universo, mostrando o quão forte eles são. Daí, alguns episódios depois, o Whis e Vados relatam que aquilo lá não é força, aquilo lá é uma regra dos deuses e que só acontece quando deuses da destruição lutam. E por que que isso tem que acontecer? Porque se no início de Dragon Ball Super os caras já estavam destruindo o universo, como é que eles vão escalar o poder do Goku depois disso? Como é que o Goku vai ganhar duas transformações depois disso, se com a primeira transformação ele já estava destruindo o universo? O que volta naquela definição e naqueles exemplos do que é um retcon. Como resposta a reações negativas da comunidade de fãs sobre alguns fatos existentes na obra. Os fãs não queriam que o Vegito nunca mais aparecesse, então surgiu uma nova informação que abre brecha para o Vegito aparecer, ou para corrigir erros ou soluções de problemas identificados durante a publicação da obra. Ora, se o Bills e o Goku estavam trocando socos e o universo estava sendo abalado, por que que a mesma coisa não aconteceu na troca de socos do Goku contra o Bills, do Goku contra o Jiren, do Goku contra o Gohan, do Goku contra o Freeza, do Goku contra o Rito, do Goku contra o Moro? Por quê? Porque o Goku não é um deus da destruição, como foi o evento narrado pela Vados e pelo Whis, ou seja, outro retcon. Um outro exemplo, por exemplo, o Kaioken. No Dragon Ball Z, o Kaioken multiplicava o poder. No Dragon Ball Super, o que o Kaioken faz é queimar as reservas de energia para dar um boost temporário para o Goku. Outro retcon. E por que que esse retcon teve que acontecer? Muita gente, pelo amor de Deus, quando eu fiz o meu vídeo sobre os multiplicadores, muita gente estava dizendo, e o Kaioken, e o Kaioken, e o Kaioken. Gente, vocês não perceberam que aqueles exemplos que eu mostrei não só refutam os multiplicadores das transformações, como também refutam a ideia de que o Kaioken multiplica, pelo amor de Deus. A ideia do Kaioken multiplicar já sofreu um retcon, então por que essa teimosia? Então percebam, retcon existe em Dragon Ball. Mas o que eu vou mostrar pra vocês é que a tal entrevista que o Tio Freeza Evolution utilizou para tentar refutar o que o filme mostra não é retcon coisa nenhuma. E para mostrar que não é retcon coisa nenhuma, eu vou mostrar para vocês o que a entrevista diz, o que é mostrado em Batalha dos Deuses e o que é contado também no anime de Dragon Ball Super. Vamos começar com Batalha dos Deuses então.
Porque quando o Goku invoca o Shenlong e pede informações sobre o Super Saiyajin Deus, o Shenlong diz isso aqui: o Super Saiyajin Deus foi um salvador criado por acaso por um grupo de Saiyajins bons, que há muito tempo questionaram as ações malignas dos companheiros Saiyajins e se voltaram contra eles. Esse salvador tinha um poder imenso e acabou com os Saiyajins malignos rapidamente. Porém, logo depois, ele voltou ao normal, com todos os poderes esgotados. Mais uma vez, o planeta Vegeta virou um mundo de Saiyajins malignos e o grande salvador foi eliminado das lendas. Isso é o que o Shenlong disse. Só que prestem atenção na frase: mais uma vez o planeta Vegeta virou um mundo de Saiyajins malignos. Vamos guardar essa frase porque ela vai ser importante daqui a pouco. No episódio 9 do Dragon Ball Super, o Shenlong diz uma outra coisa. Ele fala isso aqui, presta atenção. Restaurante ou vender para o governo? Vender para o governo, sem dúvida. Dropshipping ou vender para o governo? Com certeza. Senhor Bill-sama, veja bem. O Deus Super Saiyajin é um ser que existe nas lendas dos Super Saiyajins e não existe atualmente. Porém, é possível dar instruções de como criá-lo. Eu explico para o senhor. Está escrito no livro de lendas de Namekusei. Guarda essa informação. Quando 5 Saiyajins de coração justo dão as mãos e derramam seus espíritos em outro Saiyajin de coração justo, esse irá se tornar o Deus dos Saiyajins, ou em outras palavras, o Deus Super Saiyajin. Percebam que o Shenlong no anime não fala nada sobre um indivíduo que se transformou em Super Saiyajin Deus, lutou contra Ozaros e perdeu. Ele não fala absolutamente nada sobre isso. Ele apenas dá instruções de como o Super Saiyajin Deus pode ser invocado ou pode ser transformado. Até porque o Shenlong, ele não se refere ao Super Saiyajin Deus como um indivíduo. Ele se refere como uma entidade, ou seja, é um ser amórfico, é um poder que o Super Saiyajin ganha e se transforma em um deus, como se fosse, por exemplo, os poderes de Grayskull do He-Man. Agora vamos ao mais importante, a entrevista de Akira Toriyama, que eu vou mostrar para vocês que o Tio Freeze Evolution não faz ideia do que ele está falando. Para começar, percebam que ele se focou totalmente na resposta, mas ignorou a pergunta. Prestem atenção. A pergunta do entrevistador foi o seguinte: o lendário Super Saiyajin que Freeza temia era o Deus Super Saiyajin que apareceu em Batalha dos Deuses? Só aí a gente percebe o seguinte: se ele está fazendo uma pergunta utilizando como base uma informação do filme Batalha dos Deuses, por que é que esse cara está dizendo que a entrevista refuta o Batalha dos Deuses, sendo que Batalha dos Deuses é premissa, é objeto da pergunta? É como se eu perguntar para você qual é o seu nome e você me falar o local onde você nasceu. Você não vai estar respondendo a minha pergunta. Se eu pergunto qual é o seu nome, você tem que me falar o seu nome. Então, se eu te pergunto algo a respeito de Batalha dos Deuses, você vai me responder algo referente à Batalha dos Deuses. É ou não é? Então, já de cara, não tem como essa entrevista desconsiderar os eventos de Batalha dos Deuses. Só que eu vou mostrar uma coisa para vocês. A gente não precisa recorrer à pergunta. Vamos ler o que o Akira Toriyama respondeu. Ele diz o seguinte: em certo sentido, eles são a mesma pessoa. Presta atenção nesse termo, em certo sentido. O que o Akira Toriyama quis dizer com em certo sentido? Vamos ver. Ou seja, há muito tempo atrás, antes que o planeta Vegeta fosse o planeta dos Saiyajins, havia um homem chamado Yamoshi, que tinha um coração justo apesar de ser um Saiyajin. Ele e seus 5 companheiros começaram uma rebelião, mas ele foi encurralado por combatentes e se tornou um Super Saiyajin pela primeira vez, embora sua transformação e estilo de luta assustador tenha chocado os outros Saiyajins. Em menor número, Yamoshi eventualmente se desgastou e foi derrotado, mas este foi apenas o começo de sua lenda. Depois, o espírito de Yamoshi vagou em busca contínua de 6 Saiyajins de coração justo, buscando um novo salvador, o Super
Saiyajin Deus. Akira Toriyama falou na entrevista que o Yamoshi foi morto numa época em que o planeta dos Saiyajins não era o planeta Vegeta, mas sim o planeta Sadala, que foi descrito pelo Vegeta como sendo o planeta natal dos Saiyajins. Portanto, antes da guerra contra os Tsufurudins. Já o Shenlong, no Batalha dos Deuses, diz que após a morte do Super Saiyajin Deus, o planeta Vegeta voltou a ser o planeta de Saiyajins malignos. Ora, gente, para que o planeta Vegeta volte a ser dominado por Saiyajins malignos, é porque ele já era dominado por Saiyajins malignos antes. E, portanto, aconteceu após a guerra contra os Tsufurudins. Ou seja, o evento narrado pelo Akira Toriyama na entrevista aconteceu antes da guerra contra os Tsufurudins. O evento narrado pelo Shenlong em Batalha dos Deuses aconteceu depois da guerra contra os Tsufurudins. Não é o mesmo evento. São dois eventos diferentes, com pessoas diferentes, em lugares diferentes. E, portanto, e aí eu faço questão de dizer, é simplesmente impossível que isso seja um retcon. Se esse cara aqui que aparece no Batalha dos Deuses não é o Yamoshi, quem é ele então? Isso também é contado na própria entrevista que o Tio Freeza Evolution fez questão de não ler inteira, porque se ele lesse inteira, ninguém ia ser otário o suficiente para acreditar nas merdas que ele fala. Se bem que é capaz dos inscritos dele serem otários o suficientes, porque só sendo muito otário o suficiente para seguir esse cara, tá? Presta atenção nisso que o Akira Toriyama disse na entrevista. Bios provavelmente pegou informações sobre o espírito de Yamoshi em seu sonho profético. O fato disso estar registrado no Livro de Lendas de Namekusei é também porque o ancião de Namekusei que escreveu simpatizava com o espírito de Yamoshi. Então só com isso a gente já consegue agora traçar a cronologia que conecta todos esses eventos. Primeiro, Yamoshi iniciou uma rebelião com 5 companheiros no planeta Sadala e se transformou em Super Saiyajin pela primeira vez, porém, ele foi morto em seguida por estar em desvantagem numérica. Segundo, o espírito de Yamoshi, depois que ele morreu, vagou durante anos esperando encontrar 6 Saiyajins de coração puro para criar o Deus Super Saiyajin. Terceiro, no mundo espiritual, Yamoshi e seus companheiros aprenderam o ritual do Deus Super Saiyajin. Quarto, esse ensinamento foi transmitido ao patriarca de Namekusei, que passou essa informação para o Livro de Lendas de Namekusei, conforme o Shenlong disse no anime. E quinto, já no planeta Vegeta, um outro salvador se transformou em Super Saiyajin Deus por influência do espírito de Yamoshi, seja por ele ter tido acesso ao Livro de Lendas de Namekusei, ou por ele ser, sei lá, a reencarnação de Yamoshi. Ou seja, a lenda do Deus Super Saiyajin se conecta com a lenda do lendário Super Saiyajin. E é por isso que quando o entrevistador perguntou se o Deus Super Saiyajin e o lendário Super Saiyajin eram o mesmo indivíduo, o Akira Toriyama não disse que eram. Ele disse que, em certo sentido, eram. As duas lendas se conectam, tem a ver uma com a outra. Simples assim. Percebam como que a entrevista que esse cara colocou refuta o que ele mesmo está dizendo, mas para mostrar que não refuta, ele teve que tirar do contexto, como ele sempre tirou do contexto as minhas falas a respeito da velocidade do rito e do Ozaru ser mais forte do que o Super Saiyajin. Ele desconsidera a explicação e ataca a conclusão. Então, em resumo, os dois eventos narrados aconteceram em épocas completamente diferentes. Além disso, as informações da entrevista não só
não são contraditórias com o que o filme mostra, como essas informações corroboram o que o filme mostra. A própria pergunta feita pelo entrevistador tem como premissa os acontecimentos do Batalha dos Deuses. Então, depois disso tudo, fica mais do que claro que é simplesmente impossível que as informações da entrevista sejam um retcon das informações do filme, porque eles sequer falam do mesmo evento. Esse cara aqui não é o Yamauchi. Até porque não faria sentido nenhum o Akira Toriyama narrar de novo o que o Shenlong já tinha narrado no filme. Se o entrevistador está fazendo uma pergunta que tem como premissa uma informação do filme, é porque ele viu o filme. Qual é o sentido do Akira Toriyama narrar de novo uma coisa que o entrevistador viu no filme? Não faz o menor sentido isso. Só faz sentido ele narrar esse evento se esse evento não estiver no filme, porque se estivesse no filme, não teria por que ele explicar. Afinal de contas, o cara já tinha assistido o filme, e é por isso que o Akira Toriyama disse que, de certa forma, o Super Saiyajin Deus e o Super Saiyajin Lendário são o mesmo indivíduo. De certa forma, eles não são literalmente a mesma pessoa, só que a lenda de um está diretamente conectada com a lenda do outro. Olha como a própria fonte que o fanboy utilizou pisa em cima do argumento dele. Ele não refuta absolutamente nada do que foi mostrado a respeito do Ozaru ter matado o Super Saiyajin Deus. Muito pelo contrário, a entrevista apenas detalhou mais todos os eventos até a chegada dessa luta, como também ele tira falas dentro da própria entrevista, ignora o que foi perguntado e ignora a resposta seguinte, que menciona o livro de lendas de Namekusei, que corrobora com os eventos tanto do filme quanto do anime. E agora, gente, percebam o seguinte: olha todo o tempo que eu gastei só para esfregar na cara desse sujeito que ele falou merda quando disse que a entrevista é um retcon. Olha todo o trabalho para refutar míseros 10 segundos do vídeo dele. Então, por conta disso, a gente vai parar por agora, porque esse vídeo aqui é apenas a parte 1. É a parte 1 de uma série de vídeos em que eu vou mostrar todas as desonestidades intelectuais desse sujeito. E sim, eu vou refutar cada ponto desse sujeito, mostrando para todo mundo o quão desonesto ele é e o quanto ele faz os inscritos dele de otário. E assim, desculpa se eu tô pegando pesado, desculpa se eu tô perdendo um pouco as estribeiras aqui, só que assim, embora eu saiba que vocês não mereçam esse tipo de baixaria aqui no vídeo, a real é que eu preciso mesmo utilizar o meu canal para lavar um pouco de roupa suja e desabafar um pouco, porque a gente está falando de um cara que você já deu para perceber que, além dele ser extremamente desonesto, ele também é extremamente desrespeitoso comigo. Ele já fez diversos ataques a mim, a minha esposa, a minha filha. Ele atacou o meu servidor do Discord. Ele tem ultimamente me associado ao Homelander, que é um supremacista branco, e tipo assim, do nada, gratuitamente ele faz isso. E olha que esse babaca já me procurou para tentar ajudar ele com um caso de assédio moral que ele sofreu na mão do professor dele. E hoje, com a consciência que eu tenho agora, eu percebo que o otário fui eu em ter acreditado nas merdas que ele falou. Porque do jeito que ele age, sabe o que me parece que aconteceu? Ele deve ser daqueles alunos babacas que fazem bullying com os outros porque essa é a única coisa que ele faz na internet. O professor deve ter botado moral nele e aí ele foi chorar dizendo que sofreu assédio moral. Pra mim tá claro que é isso que aconteceu. A criança deve ter sido: olha, você vai ficar de canto ali olhando pra parede. Ai, meu Deus. Assim, tá com medo da assédio moral do professor na sala de aula. Meu Deus do céu. Isso é muito criança. Eu nunca me dei mal com nenhum professor meu, assim. Não que eu e eles concordemos plenamente, principalmente depois, na faculdade, já tive professores que discordavam totalmente das minhas opiniões e posicionamentos. Normal. Sabe o que aconteceu? Convenci ele a estar numa aula no bar, a gente tomou uma breja, ele perdeu uma aposta, me pagou uma rodada
e todos ficaram felizes. E, porque lógica e argumentação é o core da casa. Porque esse é o modus operandi dele. Então, otário fui eu em ter acreditado que esse sujeito tinha um mínimo de caráter. E essa sequência de vídeos aqui vai mostrar, assim como já mostrou, que ele é sim uma pessoa extremamente desonesta. Então assim, tá mais do que claro que o otário fui eu em ter acreditado que esse sujeito tinha um pingo de caráter, porque bastou eu dizer que o Goku não tem velocidade da luz e pimba, ele voltou a ser otário, ele voltou a ser babaca? Não, ele sempre foi babaca, faz parte do caráter dele. Se faz parte da criação dele ou não, eu não sei, porque eu não conheço a mãe dele. Só que eu não acredito em milagre, não é do dia pra noite que uma pessoa boa vira um babaca. Ele começou babaca, de repente ficou bom e depois voltou a ser babaca? Não, ele sempre foi babaca e tava vestindo uma máscara de coitado para conseguir ajuda para uma situação que provavelmente não aconteceu. Enfim, essa aqui foi a primeira parte e as demais virão em breve, beleza? Valeu, galera, eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu e falou! Terminado o react, deixa eu só deixar umas coisinhas claras. Porque assim, eu sei que o Bernardo tem os seus haters e tal, e alguns deles caem pra mim, porque eu faço react de vídeos de Dragon Ball, etc, whatever. Já fiz sessão 4, já fiz do Super Kamehameha, fiz alguns do Bernardo, já fiz do Nerd. E assim, os caras já, gente, vem fanboy, querer debater comigo. Aí assim, eu chamo, falo, não, beleza, vamos fazer uma live eu e você, vamos conversar. Dou espaço, não sou um canal grande, tá, por mim, pode vir, vem pro papai, vem pro papai, vem. Mas não vem, né? Fanboy é tudo bosta, só chora. Mas, para aqueles que acham que, eu concordo cegamente com tudo que o Bernardo fala, não, eu sou um cara adepto ao método científico. Eu sou um cara lógico. Feitos e fatos valem mais do que hipérboles e falácias. Quem pegou referência, pegou. Mas o lance é o seguinte, tudo que o Bernardo falar e fazer sentido, eu vou concordar, faz sentido. Por que eu vou discordar de uma coisa que faz sentido? Entretanto, não sou um seguidor cego de ninguém, não, gente, pelo contrário. Eu até gosto de fazer react dos vídeos do Bernardo, porque normalmente eles são polêmicos e normalmente ele traz uma opinião interessante. Mas, pra quem nunca percebeu, eu já discordei de coisas que o Bernardo falou. E hoje eu até peguei hoje numa live do Bernardo, eu nem falei nada no chat da live hoje, mas, cara, eu já refutei uma lógica que o Bernardo trouxe de One Punch, velho. Que é uma coisa que os fanboys de Dragon Ball acham que, se você não acha que o Goku é mais forte que todo mundo, então você deve ser fanboy de One Punch, né? Não um bando de otário. Na verdade, eu sou fanboy de Yu Yu Hakusho, Shurato. E o personagem que eu gosto não precisa ser mais forte que o Goku pra ele ser legal. Amadurecimento é isso, né, ô crianção? Você aprende que o lance não é só poder e força física. Mas o fato é que hoje, na live, o Bernardo soltou, ou ontem, depende de quando esse vídeo sair, que ele foi o roteirista de um vídeo do Nerd, que eu fiz um react, que era o Saitama ser invencível. É uma premissa interessante. Tem até uma lógica sobre ele ser invencível, mas facilmente refutável. Que era o poder infinito e tal, ele não poderia vencer, etc. E esse vídeo não saiu no canal do Bernardo Nerd Battle. Não, saiu no Nerd, porque o Bernardo faz um serviço pro Peter Jordan, pra turma do Nerd, pra equipe. E eu fiz um react desse vídeo. Porque o Saitama não é invencível. Tira isso da sua cabeça. O One, quando ele escreveu a webcomic, ele já mostrou que existe ali fatos que corroboram que ele não é invencível. Esse é um outro herói de outra tradução, que é muito vencível também. Mas o lance é que, não, ele não é invencível, não tem poder e força virtualmente infinita, full time, não. É uma outra lógica, é um outro fato. É num vídeo que talvez eu ponha num card em algum lugar aqui ou aqui. Nunca conferi card nos meus vídeos, então vai ser uma novidade para lançar isso aí. Mas sim, eu sou um cara lógico.
e como um cara lógico, eu sei que o Saitama é vencível. Tanto que outras pessoas já chegaram a essa conclusão, como por exemplo o Death Battle, onde o Saitama foi derrotado pelo Popeye. E pra quem tá achando graça disso, o Popeye é forte pra caralho. O Popeye levava um verso de Dragon Ball com One Punch Man junto, sozinho. Dá um espinafre pro marinheiro pra você ver se ele não vai deitar todo mundo na porrada. Fala, vem aqui, ó. O marinheiro é bruto. O pai é absurdo. Com force, não dá pra brincar com o menino marinheiro, não dá pra brincar com um homem que fuma um cachimbo e usa ele como maçarico. Então, assim, já foi aquele vídeo também que era do Inédito que eu descobri que foi o Bernardo que fez. E pra quem acha que existe alguma devoção cega, vocês são malucos, vocês são otários, que não existe. Seria um prazer o Bernardo tentar me refutar naquele vídeo, porque eu tenho certeza que ele não vai conseguir, porque eu sigo o princípio científico também, lógica básica. Tal qual ele tem os seus ares de professor, não, nunca lecionei, não pretendo fazer isso, mas o lado científico eu tenho. Também sou escritor, um pouco de cientista, mas não exatamente literal, mas envolvido com o lado da pandemia, etc. Mas é outra história. O lance é, quando a gente faz uma análise lógica, é raciocínio, não é opinião pessoal, é A mais B, é matemática, é uma questão de resultados e condições estabelecidas previamente. Eu não posso inventar uma coisa que vai acontecer se eu não previamente definir as regras, eu tenho que seguir as regras. E nesse caso, eu já refutei um vídeo que o Bernardo foi roteirista lá do Inédito, um canal gigantesco. E nós do Ouroboros seguimos a lógica. Saitama não é invencível. Você, fanboy de Dragon Ball, deve estar feliz agora, né? Não, não é. Inclusive, eu fiz um vídeo, uma situação onde o Goku venceria o Saitama. E ainda mais, nessa brincadeira, eu consigo, dentro da própria lógica do mangá de Dragon Ball, fazer o Goku alcançar a velocidade da luz dentro de uma condição específica. E aí vai ser uma coisa fantástica, porque aparentemente, isso é aparente, não vou botar palavras na boca de ninguém, é como se o Goku nunca jamais fosse conseguir atingir esse feito. Não, ele já poderia ter atingido esse feito há muito tempo. Já poderia ter feito isso há muito tempo dentro das condições específicas para isso acontecer. Essas condições já aconteceram? Já, mas ele não fez. Mas dá pra fazer. E eu vou mostrar naquele vídeo que vai dar pra fazer. E vai ser a primeira vez que eu vou convidar o Bernardo a fazer um react de um vídeo meu. Onde Goku, sim, vai alcançar a velocidade da luz. Eu quero fazer isso essa semana, talvez. Vai ser legal. Só pra vocês, fanboys, entenderem que não existe aqui uma devoção a alguém. Não, isso não existe. Mas sim lógica básica, seguindo os princípios daquilo que faz ou não faz sentido. Se faz sentido, vai estar lá. Se não faz sentido, não vai estar lá. Então, galera, deixem o seu like, curta, comentem, compartilhem. Aguardem que esse vídeo vai sair. Quem sabe uma collab. Seria um prazer poder debater e mostrar pontos de vistas que não são exatamente iguais ao dele, mas podem ser parecidos ou também discordarem. Tem uma história de Saitama vs Superman. Nossa, vou adorar participar disso aí. Até porque é um fato, né? O Superman tá num nível pouco diferente. O Saitama com a evolução exponencial, ele pode chegar no nível do Superman? Com certeza. Mas se a gente for tirar um X1, e dependendo da situação, não vai dar pro cara aqui, não. Mas, bom, deixa o like, curta, comenta, compartilha, sigam o Dragão e valeu, pessoal, até a próxima.